Pois Mateus no capítulo 21 do seu Evangelho e versículo 4 diz: isto sucedeu para se cumprir o que fora anunciado pelo profeta. Dizei à filha de Sião, é Jerusalém, aí vem o teu rei. Cá, estão a ver como isto é confuso. Aí vem o teu ambíguo. Aí vem o teu rei ao teu encontro. Dizei a Jerusalém, filha de Sião, é Jerusalém. Aí vem o teu rei, Messias, Cristo, rei e Messias, ungido é tudo mesmo. Um novo David. Aí vem o teu rei ao teu encontro. E depois diz, aqui esta característica já é interessante, e que é um bocadinho assumida pela narrativa de Marcos, sem a explicitar, porque o resto é muito ambíguo. Manso e montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Ora bem, isto diz o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 4. Mas não há nada melhor do que ir ao próprio Zacarias. A citação está no capítulo 9 do livro de Zacarias e no versículo 9 e 10. E eu depois até vou ler o 9 e o 10, porque a citação que Mateus faz é do 9, mas eu vou ler o 9 e o 10, porque aí é que se percebe bem toda a ambiguidade da citação. E por isso o Marcos, com a sua prudência, e já prevenido do que está a ver, as comunidades de Marcos, que estão a ver o que está a acontecer depois da morte crucificada e do cadáver de Jesus ter sido atirado à vala comum, o que começa o Pedro e os outros a fazerem, já não em nome de Jesus, mas do Cristo, que Jesus nunca quis ser, nunca é, efetivamente, há um insulto chamar-lhe Cristo, que ele nunca deixa que lhe chamem isso, nem aos 12, e chama demónio, Satanás ao Pedro por ele insistir nessa designação, nesse título, e diz para se retirar da sua frente, quase como a quem diz, ou mudas ou vai-te embora, porque és o antípoda de mim. E as comunidades de Marcos clandestinas começam a ver os desvios todos que está a acontecer, e é por isso que escrevem o Evangelho de Marcos. Eles já têm o cuidado de não fazer a citação explícita, nem dizer nada. Aproveitam a parte do jumentinho manso e humilde, mas não dizem que vem deste profeta ou daquele, muito menos o citam como Mateus o faz, porque está a dirigir-se a judeus que estão na diáspora. Mas isso é uma cedência e é uma falta de compreensão plena de quem é Jesus, da sua originalidade. Mateus não apanhou a originalidade total, tanto quanto o Evangelho de Marcos apanha. E o Evangelho de Lucas também. E o Evangelho de João na plenitude. A originalidade de Jesus, deste ser humano, filho de Maria. Diz assim no versículo 9: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Vem a cidade de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso. Vem humilde, vitorioso, Cristo. Ele é justo, está bem, e vitorioso. Então é um justo dentro da linha do poder. O império também se tem na conta de justo. O poder imperial também se tem na conta de justo. A Casa Branca, com a sua administração norte-americana, também se tem na conta de justo. Está a fazer a guerra no Afeganistão em nome da justiça. Vê? É assim. Para o poder as palavras têm outro conteúdo.
Vem humilde, é justo e vitorioso. Bom, é um justo, sendo vitorioso, depois é justo à maneira de poder. Dá subsídios a uns, privilégios a outros, mordomias a outros. E fome, muita fome a outros. A outros. Cadeia a outros, aos seus mais opositores e dissidentes. Vem humilde, montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Então, esta parte é fiel a Marcos. Mas o Marcos não diz propósito. Um propósito teológico. As comunidades de Marcos são muito lúcidas. Elas tinham compreendido bem Jesus. São as mulheres e alguns daqueles homens. É que fazem as comunidades de Marcos, que escrevem o Evangelho de Marcos, vivem todas na clandestinidade. Nem o início dos cristianismos, os judeus cristãos, gostavam delas. Portanto, as perseguiam. E elas, até deles, tinham de andar meias clandestinas. Dos antigos companheiros. Com quem tinham andado 2 anos, à volta de 2 anos com Jesus, que durou o tempo da sua missão. Até deles, porque eles tinham se tornado outra coisa. Os antípodas de Jesus. E depois diz, no versículo 10, e vejam que não vale aproveitar uma coisita deste profeta e depois o resto, que o profeta também escreve. Olha o que dizia a seguir, no versículo 10. Ele exterminará, tanto esse tal rei justo vitorioso, César de Roma, o novo César Augusto, divino, filho de Deus, filho de um Deus. Sabiam que o imperador romano César Augusto é considerado por seus biógrafos como sendo filho de um deus, Apolo, que engravidou a mãe. E o título oficial dele é o Filho de Deus, o Guardião da Paz. O Império, imagina, é como hoje se pensa da Casa Branca. Eles não são o Guardião da Paz, não fizeram a guerra no Vietnã em nome da paz, não invadiram o Iraque e fizeram a guerra no Iraque em nome da paz, não estão no Afeganistão em nome da paz, a NATO não existe em nome da paz. Vão lá gozar o outro. Podem gozar os que estão todos ceguinhos nos seus olhos da mente e da consciência. Mas uma pessoa, um ser humano, desarmado, como um menino, como uma menina, não enganam. Exterminará os carros de guerra da terra de Efraim. Ora, cá está. Para exterminar os carros de guerra é porque tem carros mais potentes. E os cavalos de Jerusalém, pois, para poder depois ficar ele a admirar. O arco de guerra será quebrado. Proclamará a paz. Mas isto foi o que fez o Império de Roma. Proclamará a paz para as nações. O seu império irá de um mar ao outro e do rio às extremidades da terra. Era um império ainda maior que o do Império Romano. Que o Cristo vem fazer. E que é o tal que os camponeses, ou os 12, e alguns camponeses aliciados por eles, vão dizer a Jesus, na sua entrada, assim, oposta, nos antípodas da do... Se dissessem isso ao cortejo imperial, adaptava-se. Agora dizer isso a Jesus, não, isso é uma contradição total. É uma contradição total. Mas instrumentalizados pelos 12, alguns camponeses juntam-se a eles e também fazem essa aclamação e esse grito. A Jesus está a entrar, montado numa jumentinha que tinha sido solta. Já lá vai.